Graças a Deus, estamos de volta, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a interpretação do Apocalipse, hoje fundamentado na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre as taças das últimas pragas, certo? Eu vou lendo e comentando para nós não ocuparmos muito tempo. Então vamos lá. E o capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumado a ira de Deus. Veja que a ira de Deus vai ser consumada, vai terminar na terra, com o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Deus tem 7 taças cheias de ira para derramar em cima da humanidade perdida. Certo? Agora, observe uma coisa. Viu? Nela é consumado a ira de Deus. Tá certo? Capítulo 2 diz assim: E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Certo? Vamos ver isso aqui. E vi como mar de vidro. No capítulo 4, quando João é levado na visão para diante do trono, ele também vê um mar de vidro. Mas lá ele só vê o mar limpo, de vidro, brilhando como cristal. Isso, meus irmãos, é o futuro, o mundo futuro, viu? A terra que será transformada no milênio. Na onisciência de Deus está como um mar de cristal. Certo? Porque Deus ainda não manifestou, viu, na terra. Tá certo? O mar de vidro. Aqui no capítulo 15, como nós estamos chegando ao fim do Apocalipse, ao fim da grande tribulação, veja que João vê: E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Fogo, pureza. Pureza. Viu? E também os que saíram vitoriosos, preste atenção, vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus. Eles estavam no mar de vidro, junto ao mar de vidro, cantando. Vocês lembram que João viu também, no início do Apocalipse, a alma daqueles que estavam nus, despido, perguntando: Ó Senhor Deus, quando é que tu vais vingar o nosso sangue dos homens da terra? Aqui, são esses também estão aqui. Estão aqui. Tá certo? Junto com esse povo no mar de vidro, na visão de João. Mas eles já não estão mais cobrando, viu? Vingança, e quando é, e pá, não estão cobrando. Eles estão glorificando a Deus. E diz assim: E cantavam o cântico de Moisés. Veja que servo de Deus. Veja que é quem cantava o cântico de Moisés: judeus. Viu? E o cântico do Cordeiro. Quem é que canta o cântico do Cordeiro? A igreja. Então, esses que estão cantando o cântico do Cordeiro são, viu, aquela igreja que não foi arrebatada, mas também não se entregou às misérias da besta. Venceram por fé. E esses estão aqui reservados, juntamente com os judeus. Porque, meus irmãos, vamos observar uma coisa: o Apocalipse todinho
é para judeus. A igreja não tem nada a ver com o Apocalipse, não. Não. Agora, o restante da igreja que não será arrebatada, aqueles que vão ficar, eles vão entrar, vamos dizer assim, na goteira. Porque eles também vão participar da fé, eles vão ter fé, igual os judeus. Não se entregarem à besta, não participarem do seu sinal, nem o adorarem, nem nada, eles vão ser massacrados. Tanto os judeus como os gentios da igreja. Serão vitoriosos. Quer ver? Vamos continuar a leitura. E cantava o canto de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Olha, todas as nações que estão envolvidas nisso aqui não está falando da igreja, está falando das nações que vão formar as nações do milênio. Então eles vão se apresentar na presença de Deus, que a Bíblia diz assim, viu? Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, eles vão se apresentar. Senhor, nós vencemos. Porque os teus juízos são magnificentíssimos. Agora, e depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu. Nós sabemos que lá no deserto, Deus autorizou Moisés construir o tabernáculo. Aquele tabernáculo é a réplica do tabernáculo que está no céu. Por ele ser terreno, ele se acabou. Mas tem uma coisa, a arca do concerto. Quer ver? Vamos ler. Viu assim? Tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinha, as 7 taças, pragas, saíram do templo, vestido de puro linho e resplandecente, cingido com um cinto de ouro no seu peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salva de ouro, cheia de ira de Deus, que vive para todo e sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Olha, observe. A arca do concerto, ninguém tem nem noção do que foi feito dela. Nabucodonosor não levou para lá não, ele levou todas aquelas prata, ouro, tudo que pertencia ao templo em Jerusalém, ele levou. Mas não te vê falar que ele achou a arca do concerto. Aquela arca, meus irmãos, ela está num lugar, ela foi levada provavelmente por anjos. Porque ela foi feita milimetricamente dentro das ordens de Deus. Deus fez ela de um material quase que eterno. Certo? Então essa arca, ela vai ser estabelecida lá no templo, em Jerusalém, no milênio. Judeus não vai ter condições de construir o templo, não há espaço na Bíblia, viu? De forma nenhuma que judeus vai construir o templo, reconstruir o templo novamente, viu? Para fazer sacrifício e tal. Não. De forma nenhuma. Todas as promessas que estão nos pequenos livros de Daniel, vamos dizer assim, de Isaías até o velho Malaquias, todas aquelas promessas boas que tem, vamos dizer assim, da restauração, da reconstrução de Deus com o povo judeus, só que se cumprirá no milênio. Só se cumprirá no milênio.
Tá certo? Então, essa arca, ela vai para esse templo. Ela vai aparecer lá. Vai aparecer lá, nesse templo. Tá certo? E o templo se encheu de fumaça. Olha, lá, quando a glória de Deus apareceu no templo, ele se encheu também de fumaça. Vocês lembram, né? A história lá no deserto. Ele se encheu de fumaça que ninguém podia entrar. Então isso vai se repetir aqui, está se repetindo aqui agora, no momento que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, e vai acontecer lá no milênio, quando Deus restaurar o milênio. Agora preste atenção uma coisa, que nós queremos falar sobre isso aqui. Nós temos que nos retratar no tempo. Eu não estou falando de data. No tempo. Tá certo? Para isso nós temos que ir lá em Daniel. Porque esses acontecimentos aqui, os últimos acontecimentos do derramamento das 7 taças, acontecerá no início do segundo período da grande tribulação. Os 3 primeiros anos da grande tribulação é Satanás conquistando o mundo, conquistando as pessoas, certo? Para dominar o mundo. A última cartada dele para ganhar todo mundo é o selo 666, tá entendendo? 666, que lá em Daniel também está o tempo, tá certo? E aí, a partir daí, ele fica dominando o mundo inteiro. Então ele vai subjugar todo aquele que proclamar o nome de Deus, ele vai matar. Que não se submeter a ele vai matar de fome, a espada, vai matar com peste, vai matar com tudo quanto não presta. Quando chegar nesse período aqui, gente, até Israel não existe mais. Israel será esmagado no finzinho dos 3 anos e meio do primeiro período da grande tribulação. Vai ser massacrado. Vão invadir Israel com 200 mil cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros. Dá uma probabilidade, minha gente, de 10 para 1. Isso sem tocar em nada. Quando for matando, vai ficando 20 para 1, 30 para 1, 50 para 1, liquida. Acaba. Tá certo? Israel vai ser massacrado. Aí, a Bíblia diz lá em Daniel assim, quando... Vamos lá para Daniel. Vamos para Daniel. Daniel 12 diz assim, presta atenção. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha, essa abominação desoladora, é a implantação do selo 666. Porque quem receber esse selo, adorar a besta, já é parte dela. Não tem mais nada com Deus. Então, o povo que tem fé em Deus, porque os anjos vêm para confortar as pessoas no milênio, na grande tribulação. Os anjos. Falar direto com as pessoas, conforta, não aceita o ser, isso é demônio, é Satanás, tal, ensinando as pessoas. Israel a mesma coisa, não aceita de forma nenhuma. E eles prometem uma tal de paz no mundo inteiro, Então, eles vão enganar Israel, e vão invadir Israel e massacrar todo mundo. Nesse período, não vai ficar nada que se chama por Deus na terra. Está lá, Paulo falou sobre isso. Vai, Tiago. É um dos apóstolos que falou sobre isso. Tudo que se chama por Deus será liquidado. Aí só tem coisas demoníacas. A partir desse momento. Agora diz assim,
eu entendo que o contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício é porque Israel está sitiado, não pode vir a Jerusalém, e eles estão sofrendo demais, fazendo um sacrifício imenso, viu, para vencer. Um contínuo sacrifício é Israel que vai fazer para vencer, para não sair dos caminhos de Deus, da presença de Deus. Então isso vai ser tirado. Como é que vai ser tirado? Porque ele vai ser massacrado e retirado. Mas na frente aqui diz assim: quando acabar de tirar o poder do povo santo, também, vou matar todo mundo, acabou de tirar o poder do povo santo. Eu falei a respeito do poder de Israel em vídeos passados, viu? Em vídeos passados, eu falei a respeito de Israel no vídeo passado. Israel tem um artefato que de defesa só existe eles que têm no mundo. E a primeira tentativa de Satanás em cima de Israel, ele vence. Por isso que eles vão invadir agora Israel a pé, a cavalo, ferro frio. Tá certo? Então cadê aqui? Daniel. Haverá 1290 dias. 1290 dias. Quando completado 1290 dias, a terra vai ser queimada. Está lá em segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Leia lá que você vai ver como é que essa terra vai ser destruída. Mas nesse tempo da destruição, viu? Não tem mais uma alma viva. É o que nós vamos ver agora no derramamento das taças da ira de Deus. É o extermínio do povo que forma as nações dessa terra, que se renderam a Satanás, que se renderam a besta. Vamos continuar lendo. Viu? Porque nós vamos ver depois, quando a terra for queimada, toda queimada, viu? A Bíblia diz assim, Daniel diz assim, quer ver ler? Viu? Bem-aventurado, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere chegar até 1335 dias. Ah, e tem gente esperando passar esse tempo? Esses 45 dias a mais? Tem. São os 144 mil filhos de judeus que estão reservados em um lugar esperando a implantação do milênio para voltar e habitar a terra de Israel. Vai ser distribuído lote por lote a todas as 12 tribos. Deus diz lá em Daniel, em Isaías, viu, que o menor dessa tribo, viu, será uma grande nação. E o mais fraco será como Davi. Davi lutava e vencia 27 homens, viu, um seguido do outro. Um dos maiores guerreiros que já existiu na face da terra. Ele disse que o mais fraco será como Davi. Já pensou o mais forte? Calcula aí, o mais forte. Então, viu, 235 dias. Esses 45 dias a mais é o tempo em que Deus vai transformar esse mar de cristal aqui, que é a terra queimada, certo? E habitar as nações que vão formar o milênio, que vão habitar no milênio. Veja que não tem nada a ver com a igreja. A igreja vai descer e vai para o templo. Não é o templo dos judeus, é o templo de Jesus Cristo. Viu? Preste atenção, porque a reconciliação vai se dar aqui, nesse tempo, no tempo do milênio, dentro do milênio, a reconciliação Cristo, Messias, judeus. Tá certo? Então vejamos, viu? E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Tá certo?
7 anjos. Capítulo 16, versículo 1. Agora nós vamos entrar no derramamento das taças. Vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema não. Vocês têm paciência, né? Quem quer ouvir, quem quer aprender do Evangelho, não se preocupa com o tempo. Tá certo? Vamos lá. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a besta. Ó, veja, está começando a perseguição para eles, a tribulação em cima deles. Viu? Aqui não tem ninguém mais que pertence a Deus, não. Não tem mais. A terra está composta só de servidores, adoradores de Satanás. Certo? E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram no mar todas as almas viventes. Coisa vai coxando. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas águas, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Viu? Agora aí o anjo diz assim, e eu vi um anjo das águas, ó, veja que tem anjos que dominam as águas, gente, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaste o sangue dos santos, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Gente, o povo vai beber sangue, porque não tem água. É o anjo da água que está dizendo isso. Ele está garantindo, vão beber sangue, porque não tem água. As águas doces vão se transformar tudo em sangue. E Deus vai dar para os homens beber sangue. Certo? E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre todas as pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Sabe por que isso aqui? Porque eles não acreditam mais em Deus. Eles estão tão iludidos pelas maravilhas, pelo poder que Satanás está exercendo na grande tribulação, que esses homens não acreditam mais em Deus. De forma nenhuma. Estão entregues totalmente, alma, corpo e espírito, a Satanás. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Ei! Lá na grande Babilônia. Em cima dela. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor lá dentro. Aqueles que estão servindo a ele lá dentro. E a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Certo? Agora vamos para a última etapa, a sexta e a sétima taça. Aqui é o fim. Aqui é o fim. Viu? Para nós entendermos, viu? A sétima taça, nós temos que ler uma parte lá no capítulo 11. Não, no capítulo 11, Nós temos que ler uma parte lá no capítulo 11. Então vamos lá no capítulo 11. Capítulo 11, diz assim.
No capítulo 11, nós vemos uma parte, a abertura do 6º selo. Vamos procurar a abertura do 7º selo, os 7, abertura do 6º selo. Tá certo, deixa eu ver. Capítulo 6. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando cai a figueira lançada de si e os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas, das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira de Deus. Olha, isso aqui é no último dia. Esse acontecimento aqui vai acontecer com os homens no último dia de existência de pessoas na terra. De pessoas na terra, tá certo? Esse acontecimento que eu li lá, da abertura do 6º selo. Porque o Apocalipse é assim, gente, ele não está cronologicamente escrito. As coisas do 6º selo acontecem depois do que está narrado no 7º selo. O 7º selo autoriza as trombetas. Trombeta tem a ver só com Israel. Viu? Aí depois a 7ª trombeta autoriza a abertura do derramamento das taças. Que aí também vai atingir toda a terra, toda a massa humana perdida. Tá certo? Então vamos para o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Preste atenção. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse rio que seca pode ser uma ligeira escassez, porque também eles estão sofrendo, mas a parte material está sendo abundante. Está sendo abundante para os homens da terra, para os reis, para o povo que serve a besta, que recebeu o selo, está sendo abundante. Mas aquela abundância com sofrimento, com tortura, certo? Sofrendo demais. Então ele diz assim, ó, isso que eles lançam, o espírito maligno e rãs, são mensageiros que vão sair pelo mundo inteiro, convocando os exércitos para batalhar contra Jesus Cristo, que vem. E eles vão se reunir num lugar chamado Armagedon. Isso Satanás faz porque o mundo inteiro já está dominado por ele. O que ele mandar fazer, o mundo faz, os homens fazem, os governos fazem. Tá certo? Aí ele manda como ele convoca. Viu? É como tem hoje aí, quando há necessidade, há uma convocação, aí o exército manda homem por essas partes aí do mundo aí, diz que fazendo ação social e tal, o exército vai, é de paz, aquele negócio. Nesse tempo vão é guerrear. Então, ele já tem um tratado mundial que os povos não podem negar o seu exército. Então vão, viu? Para batalhar batalhar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, o capítulo 15, ele não faz parte da revelação. Ele é um conselho que o Espírito de Deus dá à igreja. Certo? Ele não faz parte da revelação, capítulo 15, porque ele diz assim: eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ele não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso aqui é um conselho. Tente, porque aqui está, vamos dizer assim, a nata, o ápice, viu, do momento, viu, da ira de Deus se cumprir. Aí o anjo abre esse capítulo, esse versículo aqui, e diz assim: eis que venho como ladrão. Isso é Jesus Cristo dizendo. Vem de surpresa. Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas nudez. Esse conselho tem lá também nas 7 cartas, né? Numa das cartas tem também esse conselho, né? Compre roupa para mim, para que tu não ande nu e tal. Certo? E os congregaram, agora assim, aqui todos, e Todo-Poderoso, guerrear no dia do Todo-Poderoso. Aí, salta esse 15, vem para o 16, diz assim: e os congregaram no lugar em que, em hebreu, se chama Magedon. Esse Magedon, gente, é um lugar onde havia as grandes batalhas, naquele tempo de Josué, Davi, viu? Naquele tempo, as guerras eram assim: o exército vinha, se apresentava, o outro exército vinha, se apresentava no vale, e aí o guerrear. Se encontrava e ia guerrear. Quem vencesse, vencesse. Matando um homem, passando por cima dos outros, matando, e tudo, tal. As guerras eram assim. E esse vale do Armagedon era lugar disso. Era lugar de briga, lugar de luta, de batalha das nações contra nações. Certo? Principalmente, viu, os hebreus. Viu? Então, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Magedon. Veja que trata de um nome hebreu, tá certo? E o 7º anjo, olha aqui é que é o fritar dos ovos. E o 7º anjo derramou a sua taça no ápice. E saiu grande voz do trono, do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito! E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande tremor, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 cidades. Aquela cidade, Grande Babilônia, lá, essa que ela tem o nome de grande cidade. É a Babilônia lá, Babilônia lá, onde ele está entronizado. Viu? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Essa era a cidade das nações. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da sua saraiva muito grande. Tá certo? Certo. Esse momento aqui é o último momento da implantação do selo 666. Até esse momento são 1.290 dias, 3 anos e meio. Aí a terra pega fogo. Deus queima tudo. 45 dias a terra fica em cinza. Certo? Aí aquele mar de vidro, com todo aquele povo que não foi enganado pela besta, que não se subjugou ao seu selo, nem o adorou, viu? E todo aquele povo, viu, que não aceitou adorar a besta, que a Bíblia diz que são quase como a areia da praia. Esses é que são como a areia da praia mesmo. Porque, gente, quando a igreja for arrebatada, que o mundo souber sentir que quem está dominando ele é Satanás, ninguém se submete a ele. Ninguém quer ser condenado, gente. Agora, irmãos, o sofrimento vai ser grande. É como que você praticamente vai comprar a sua salvação, o seu direito, não é salvação, o seu direito de ainda ter uma oportunidade no milênio, viu? Com a sua própria vida. Sofrendo muito.
Viu? A Bíblia diz que o anjo diz para você, ó, se for necessário morrer, morre. Aqui. Se for necessário morrer, morre. Ao fim da espada, sim, morre. Mas não aceita o selo da besta. É por isso que ele fica indignado. É porque a maioria não vai aceitar adorá-lo. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, viu? Nos guarde e nos dê a oportunidade de estar pronto para a vinda de Jesus, porque nós não queremos ficar na grande tribulação. Aperta o sino, bate o sinozinho lá, faz a tua inscrição, viu? Dá o okzinho lá direitinho, me responde, diz alguma coisa, passa esse vídeo para os teus amigos, para o teu grupo, viu? Na internet, viu? Tu não está fazendo isso por mim não, tu está fazendo isso para Jesus, levar a mensagem do Evangelho. Olha, quantas pessoas têm desviado, que eu tenho certeza, ouviu uma mensagem dessa, ele vai tocar no coração dele, ele vai se arrepender e vai correr para os pés de Jesus, antes que as coisas aconteçam. Está próximo. Eu sempre digo, viu? Aquela mensagem que está lá no vídeo, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Isso é sério. Nós não temos mais 50 anos para o fim dessas coisas, não. Não tem, não. Preste atenção. A Bíblia diz que tudo tem tempo. E esse tempo passa. Eu gostaria que os grandes homens, pregadores do Evangelho, se dedicassem ao Apocalipse. Se dedicassem a ensinar a igreja, a preservar a sua crença, viu? A sua fé para o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Amém.